Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Como é bom ver essa igreja cada vez mais dinâmica, mas acima de tudo, como é bom ver vidas transformadas. Quando aqui chegamos há 3 anos, esta igreja estava bem fraquinha, pouca gente participando. Hoje ela é muito pequena, mesmo com todo esse espaço externo, para acolher tantas pessoas que vêm aqui movidas pelo Espírito Santo, tocadas pelo Espírito Santo e fazem esta experiência de renascimento. Renascer no jeito de pensar, no jeito de sentir, ter uma vida mais vibrante, uma vida com sentido que vem do amor em ação, do amor de Deus. O sinal de que a igreja está viva é quando as pessoas procuram os sacramentos. Os sacramentos são os 7 presentes do amor de Deus. Quem ama gosta de dar presentes. Estamos nesta noite celebrando, ou seja, tomando posse, recebendo 2 destes presentes que Deus, que nos ama tanto, nos dá. O grande presente da Eucaristia, nada mais, nada menos do que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que passou por essa terra e transformou a história da humanidade, foi a grande expressão encarnada do amor de Deus. Ele que morreu e ressuscitou para dizer que Deus é mais forte do que toda a força do mal, que a vida é mais forte do que a morte, voltou ao céu, mas quis permanecer entre nós. Quem ama quer estar junto. Encontrou esta fórmula fabulosa de atingir o coração humano, fazendo-se matéria, se materializando, portanto, num pedaço de pão. E há 2000 anos isto acontece sobre os altares para alimentar a fome da humanidade. Fome de vida, de paz, de alegria e de plenitude. Quem vai receber a primeira comunhão nesta noite, tome consciência novamente disso. Você estará recebendo o corpo de Cristo. O amor de Deus materializado num pedaço de pão, num alimento, o alimento universal, pão, para entrar no teu coração. Venha sempre, pelo menos uma vez por semana. Nesta semana de 168 horas, tire 1 hora para alimentar a tua alma e o teu espírito, para fortalecer a tua musculatura espiritual. Parabéns por esta decisão inteligente de receber, nunca é tarde, para receber a graça de Deus, para alimentar o espírito, para fortalecer a musculatura espiritual. Parabéns, você é adulto, nesta fase da tua vida, por ter dado este passo. Eu quero colocar Deus mais presente, mais concreto em minha vida. Eu quero desenvolver a minha fé. O segundo presente desta noite, o Espírito Santo. Esses cartazes representam os 7 dons que o Espírito Santo concede a todos nós. Dons para a cabeça e dons para o coração. Dons que nos fazem mais felizes. O Espírito Santo é o amor de Deus. Fogo, representado na Bíblia como fogo. O fogo transforma. Qualquer coisa que você colocar no fogo, você transforma. Se colocar um ferro ou ouro, ele pode amolecer de tal forma que você pode transformar numa grande joia ou numa obra de arte. Assim também o ser humano, quando ele é tocado pelo Espírito de Deus, ele é moldado numa nova criatura, num novo ser humano. O Espírito Santo na Bíblia também, ele é representado pela água. A água que sacia sede, água que purifica. Não é o que a humanidade precisa, saciar a sua sede de vida e de felicidade e purificar-se de toda a contaminação que nós vivemos nos dias atuais. Essa promessa do Cristo, que enviaria o Espírito Santo para trazer fortaleza. Deus não quer que sejamos pessoas moles, molengas, que desanimam diante das dificuldades. E quantas são as dificuldades da vida? Precisamos de uma força sobrenatural, chamada Espírito de Deus, Espírito Santo, para nos mover para águas mais profundas. Precisamos do dom do conselho. Como é importante saber dar uma palavra a quem está perto de nós, uma palavra bendita, para colocar aquela pessoa de pé. Palavra bendita no casamento, palavra bendita na relação com os filhos, com os amigos. O dom do entendimento, saber entrar na tenda das pessoas que estão ao nosso lado para amá-las, apesar dos pecados, dos defeitos, dos limites que elas têm. Temor de Deus, não no sentido do medo, mas no sentido do respeito. Dar o devido lugar a Deus em nossa vida e não querer ser mais do que Deus, mas deixar Deus ser Deus para que Ele nos abençoe e nos leve também para a frente. O dom de ciência, da compreensão, compreender os mistérios da vida, compreender até mesmo as perdas, compreender o sofrimento, compreender as alegrias, compreender que o caminho da felicidade e da convivência harmônica em sociedade, em família, é o caminho da humildade, do despojamento,
do serviço, jamais o da competição, jamais o da arrogância, jamais o da prepotência, jamais do desrespeito, da discriminação, da exclusão. O dom, por fim, da sabedoria, no sentido de saborear a vida. Quantas pessoas por aí perderam o sabor da vida? Não encontram mais satisfação na vida conjugal, na vida familiar, não encontram mais satisfação na vida profissional, na sociedade, andam como que moribundos. A função da Crisma é essa, infundir em nós o espírito de sabedoria para que nós possamos saborear cada momento como se fosse o último, saborear os momentos em família, saborear o valor das pequenas coisas, saborear, desejar a verdade, a justiça, a bondade, a ternura, saborear uma vida com mais poesia. Este é o sentido da Crisma, receber este Espírito Santo. Não é um grande presente, são dois presentes, o próprio Deus em alimento e o próprio Deus em espírito. Eucaristia, Deus alimento, materializado. A Crisma é Deus espiritual, que vai atingir o nosso coração, a nossa alma e conceder esses dons todos. Necessário é nascer de novo. Meu irmão aí falava recentemente, semana passada, que exatamente no Natal do ano passado, veio aqui, foi tocado por Deus e 9 meses depois está aqui renascendo pela Crisma e pela Eucaristia. Foi exatamente o que aconteceu no Evangelho que eu proclamei para vocês. Nicodemos, um homem adulto tal como vocês, mas inquieto. Faltava algo na vida dele. Ele tinha tudo para ser feliz, tinha bens materiais, tinha status na sociedade, tinha uma boa profissão, era reconhecido por todos, tinha uma boa família, mas estava faltando algo na sua alma. Estava faltando algo no seu interior. Diz o texto que ele foi na presença de Jesus de noite. Interessante que fisicamente estamos de noite também na presença de Jesus. Mas esse de noite significa incerteza, escuridão, falta de clareza do caminho certo. Por isso que teve a catequese. Por isso que tem catequese toda quarta-feira na missa, nos retiros de casais. Tem todo domingo aqui catequese para nos tirar de uma situação de noite, de escuridão e clarear a nossa mente. Encher os nossos olhos com capacidade de ver além, com capacidade espiritual, com capacidade de perceber as virtudes que as pessoas têm e perceber os grandes mistérios da vida. Ele chega diante de Jesus. Jesus foi o homem mais inteligente que pisou nesta terra, e isso reconhecido até por pessoas não cristãs, por pessoas de outras religiões. No Espiritismo, por exemplo, ele é chamado de o iluminado por excelência. Em tantas outras religiões, budismo, shintoísmo, dizem e acolhem Jesus como um grande profeta. Então, alguém muito especial, alguém muito iluminado. No cristianismo, nós contemplamos tanto a sua inteligência e a sua felicidade que a gente chega à conclusão, baseado na Sagrada Escritura, de fato, ele era tão especial que só podia ser o Filho de Deus. Esse Jesus, mestre da vida, diante de Nicodemos, que estava infeliz, mesmo tendo tudo, dá esse conselho. E termino. Nicodemos, troca o nome Nicodemos e coloca o teu nome. Querido Cristo mandou. Querido irmão e irmã que vai fazer a primeira comunhão, e todos nós, troca o nome Nicodemos e acolhe essa frase. Nicodemos, vou botar o meu vão me. Necessário é nascer de novo, ou seja, abrir os olhos espirituais, nascer para um novo jeito de sentir, mágoa jamais, ressentimento jamais, perdoar sempre, excluir jamais, acolher sempre, colocar para dentro do nosso coração as pessoas que de fato são importantes, os seres humanos, os nossos semelhantes que estão ao nosso redor. Abrir os olhos espirituais no sentido de ver além, de ser mais otimista, de ser uma pessoa positiva, de ser uma pessoa mais generosa. Abrir os olhos espirituais para enxergar que a coisa mais preciosa que vocês têm, que eu tenho, é a nossa família. Por mais que ela tenha defeitos, família é o dom mais precioso, o presente mais belo que o Criador nos concedeu, então deve ser valorizada, bem tratada e presenteada com a tua presença, com a minha presença. Sejamos presentes na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Então mudar o jeito de pensar, mudar o jeito de sentir, amar com intensidade a Deus, ao próximo e amar-se, amar a si mesmo, né? Baixa estima jamais, mas sempre na consciência. Deus não cria porcaria. Se eu estou aqui, independente se eu estou dentro do padrão ou não de beleza da sociedade,
ou segundo aquilo que a sociedade estabelece em termos de consumo, de status. Independente disso, eu sou um filho de Deus, por isso tenho o meu valor, sou importante. As Paralimpíadas que acabaram recentemente mostraram bem isso. Pessoas que teriam, entre aspas, uma série de motivos para ficarem prostradas, desanimadas, por estarem com alguma limitação física, mas estavam lá mostrando. São pessoas cheias do Espírito Santo, que já renasceram, de certa forma, como Nicodemos, para um olhar espiritual diferente, para um sentimento diferente. Por fim, eu gosto muito de celebrar este momento, porque a minha vida de felicidade começou num momento como este, quando eu tinha 14 anos na minha crisma. Foi o meu grande renascimento. Eu era esse Nicodemos. Eu fui ter com Jesus, lá representado pelo bispo. E aquela unção na minha testa realmente comunicou a mim o Espírito Santo. E de lá para cá, hoje eu estou com 40 anos, era 14 na época. Eu posso dizer, minha vida é muito mais especial, muito mais saborosa, muito mais feliz. Porque eu não só recebi um ritual, eu recebi de fato o Espírito de Deus, porque lá estava com o coração aberto, desejoso de confirmar a minha fé e dizer: Senhor, eu quero caminhar contigo, custe o que custar. Eu entrego a minha vida, o meu futuro, o meu coração nas tuas mãos, porque eu sei que quando tudo passar nesta vida, até mesmo as pessoas que nós amamos, o que vai me restar é a tua presença e o teu amor. De fato, é isso que vai acontecer com todos nós. Por mais que sejamos ricos ou pobres, arrogantes ou humildes, prepotentes ou serviçais, todos nós vamos partir desta terra. E aqueles que têm o coração voltado para Deus, com certeza não irão perecer debaixo da terra, mas irão para a eternidade, porque a alma não morre quando está cheia desse Espírito de Deus. Então Deus seja louvado por esse momento, por essa igreja que acolhe todas as pessoas, uma igreja de acolhida, por essa renovação, por esse projeto Amor em Ação, por vermos Deus agindo entre nós, em tantos e tantos voluntários que abraçaram esse projeto, em tantas e tantas pessoas que dizem: vale a pena ser essa igreja diferente, digamos, alegre, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. Amém. Os que vão fazer a primeira comunhão